E hoje nós vamos falar sobre o panorama dos efeitos da crise política nacional na nossa economia. E para falar sobre esse tema, nós temos o nosso convidado, ele que já está prontinho para falar com a gente, Roberto Troster. Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bom? Boa noite todo mundo. Boa noite. E também por Skype hoje, ele que está em Londres e hoje entra aqui por Skype com a gente. Gustavo Vilela. Boa noite, Gu. Boa noite, Adriano, Rodolfo, Roberto. Prazer estar aqui hoje via Skype. É isso aí, hoje vocês já vão ficar certinho aí na tela, a gente não vai ficar fazendo as divisões de tela para que todo mundo possa participar, todo mundo possa se ver aí e, claro, para melhorar aqui a nossa transmissão. Então, desde já quero agradecer o Gustavo, tô brincando, o Gustavo não está em Londres não, o Gustavo está na redação do Giro SA, do Giro Play, e o Roberto... Está em Oz. Está em Oz. E o Roberto, exatamente, se eu não me engano, deve estar na residência dele, né, e também gentilmente tirou aí um tempinho para poder falar conosco aqui do Giro SA. Bom, vamos começar então o nosso programa com a nossa entrevista, né, falando sobre economia e tudo mais, para já esquentar o clima. E você que está nos assistindo, participe, se você que está nos assistindo em todas as plataformas digitais aí do Giro SA, Facebook, se você ainda não curte a nossa página, vai lá no campo de pesquisa, coloca Jornal Giro SA, curte a nossa página e mande suas perguntas através dos comentários. Então, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, concordar, discordar com o que eu falar, com o que o Rodolfo, o Gustavo, o Troster, não tem problema. A gente está aqui para interagir com você e criar esse debate, criar uma dinâmica gostosa para quem está nos assistindo. Bora lá, Rodolfo, vamos começar? Vamos lá. Tá com sono, bebê? O que aconteceu? Não dormiu ontem? O que foi? Boa noite, Roberto. Boa noite, Gustavo. Eu vou começar esse bate-papo, vou deixar o Gustavo começar a tocar a bola pro Roberto. Então, Gustavo, pode começar e, dependendo das dúvidas, eu intervenho. Ok. Boa noite a quem nos acompanha pelo Facebook aqui do Giro SA. Boa noite, Roberto. Um prazer falar com você hoje, mais uma vez, depois de tanto, ao longo desses 20 anos que a gente já se conecta, você como minha fonte de economia preferida. O Adriano, Rodolfo. Roberto, essa semana, nos últimos dias, o Brasil passa por uma crise política assim, que ninguém esperava, né? Paralelamente a essa pandemia de coronavírus, que eu acredito, e a maioria da população brasileira acredita, que seja o tema mais importante aí no momento. Mas nem só de pandemia vivemos, enfim, temos essa crise política. Ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, saiu do governo. Da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou um artigo polêmico a semana passada, acirrou aí os ânimos de toda a diplomacia dentro e fora do Brasil. Já se cogita que o Paulo Guedes pode ser aí um ministro na alça de mira do governo Bolsonaro. Paulo Guedes ontem e o ministro-chefe da Casa Civil, o Braga Neto, ficaram ali no pronunciamento juntos à noite ontem, e dizendo que eles não têm conflito entre si, não é? Ok, isso é política, mas o que isso influencia, Roberto, na nossa economia, na confiança do mercado internacional dentro do Brasil? Bom, primeiro eu gosto de comentar os quês e não os quens, né? Então, sempre que possível, eu não falo de pessoas, não falo de coisas. Um ruído político, obviamente, tira a confiança do país. E o país está numa situação muito delicada. Como bem lembrou o Rodolfo, antes de entrarmos no ar, perdemos 1.100.000 empregos. Eu não sei, desemprego é uma das piores coisas que um homem pode ter. E falo um homem porque uma mulher, nesse sentido, é mais evoluída. Uma mulher tem um foco na família, em outras coisas ao mesmo tempo. Mas um homem é humilhante o fato de que a sociedade não queira o serviço dele, o trabalho dele. Minha mulher cuidou de moradores de rua, ela foi diretora de uma ONG
com moradores de rua, e a quase totalidade deles são pessoas que tinham emprego, e aquela ideia, o dinheiro não entra pela porta, o amor vai embora pela janela, e começam a perder a autoestima, vai perdendo, e alguns deles não resistem, ou caem em drogas, ou caem no álcool, ou... sabe, e o grande trabalho para tirar o morador de rua é justamente levar a autoestima, aumentar o desemprego. Então, aí mostra primeiro que todo mundo está olhando para o PIB vai cair muito, nós perdemos 1 milhão e esse é o começo só, nós temos a probabilidade de perder mais, é muito triste socialmente, quer dizer, o foco da política econômica devia ser o emprego, aumentar o emprego. O livro clássico de macroeconomia, que é a teoria geral do emprego, que foi feito na década de 36, do John Maynard Keynes, é o emprego. Como é que a gente aumenta o emprego? Como é que a gente minimiza o impacto da crise nos mais fracos? E o que acontece? Você começa essa briga nesse momento difícil, você agrava um quadro que já é muito ruim. Só para dar um número... no período 2020-2021, o Fundo Monetário Internacional fez uma projeção em outubro e fez uma projeção agora, para esses 2 anos. Né? Projeta que a gente vai ter uma recuperação no ano que vem maior do que se estimava, mas só para dar números... o mundo como um todo vai perder 4,2% do PIB. A Argentina vai perder 1,4%, o Chile 5,5%. A China, que foi o primeiro país que teve a crise, só vai perder 1,3%. E nós vamos perder 6,8%. Não é que nós vamos cair 6,8%, nós vamos cair 5,3% esse ano, vamos crescer o ano que vem, mas, na média, quer dizer, é 6,8% menos do que íamos crescer. Tem mais, você tem que algumas empresas não vão resistir a isso. O que acontece? Se não registram, são postos de trabalho destruídos que você não recupera. Só um exemplo, eu ia na padaria que ficava embaixo do meu escritório em Higienópolis. Parei de ir porque eu estou no isolamento. Então, vou em padaria, agora compro as coisas aqui perto. Se a padaria aguentar um tempo, tudo bem, eu volto lá, continuo lá. Mas se não aguentar, todo aquele pessoal que trabalha lá perde o emprego e mais, quer dizer, todo o investimento em propaganda, em maquinária, vira sucata. Exato. E aí, possivelmente, fornecedores vão. Então, eu acho que é grave e eu acho que esse ruído político atrapalha no momento que devíamos estar juntando esforços. Como é que nós vamos sair dessa bem? Roberto, ontem nós publicamos 2 matérias no portal de notícias do Giro, dizendo que a confiança do empresário do comércio e o empresário da indústria caiu bastante. Né? Isso também é um reflexo desse temor todo relacionado à pandemia do Covid-19. E o que isso pode representar lá na frente? E mais desemprego, Roberto? Mais desemprego. Primeiro, mais desemprego, com certeza. A crise, quer dizer, o Brasil não tem só o problema do Covid, também tem um problema de inadimplência. Hoje, você tem 6,1 milhão de empresas negativadas no Serasa. A inadimplência, você tem um número como 14 milhões e 15 milhões de empresas. 6 milhões estão negativadas, só que a inadimplência é maior, porque às vezes a pessoa não paga e não é negativada. E você tem 63 milhões de cidadãos negativados também. Então, a inadimplência já é um problema. Quando você tem nome sujo, você tem dificuldade em comércio, de conseguir crédito comercial, que diga crédito financeiro. Imagina. Então, esse é um outro problema. Quer dizer, o governo olhou muito para a dívida pública e olhou pouco para a dívida privada. Você tem um outro problema, que o preço do petróleo despencou. O preço do petróleo despencando, o custo da gasolina despenca e o custo do álcool mais ainda. Se o preço do álcool está muito abaixo do custo de produção, todo o setor sucroenergético corre perigo. E por último, o Brasil é obsoleto em muitas coisas institucionalmente, é burocrático, complicado.
Um exemplo agora, quando foram dar esse auxílio, você não sabe quantas pessoas tem. Quer dizer, hoje, só para dar um número, se você vai me identificar troço, se mostre seus documentos, eu preciso de RG, federal. Eu preciso do PIS, federal. Eu preciso do meu CPF, que é federal. Eu não tenho título de eleitor, né, mas é federal. Quer dizer, o PIS passa 5 números diferentes para o mesmo governo. Não é bom fazer. Aí você vai fazer identificação digital. Justiça Eleitoral faz uma, Polícia Federal faz outra. Cara, quer dizer, se imagina, eu gosto de sair na rua, né? Aí eu cruzo com o Adriano. Aí ele bate em mim, ele estava falando que queria bater não sei quem antes. Bate em mim, eu vou para o ponto de socorro. Eu chego lá, se eu tivesse um cadastro bem feito, eles fazem reconhecimento facial, já tinha o meu prontuário e tudo. Não tem isso. Quer dizer, isso não depende de política, depende de... vamos fazer o negócio funcionar melhor. Então, governança, gestão, Roberto? Governança, gestão. Eu acho que eles vivem numa ilha da fantasia. Eu acho que o maior erro da história do Brasil foi ter tirado a capital do Rio e levado para Brasília, no meio do nada. Fez o mesmo erro que Luís XIII fez na França. Levou a capital para Versalhes. Aí, completamente fora da realidade. Dizem que perguntaram para Maria Antonieta, que era amante, a mulher de Luís XVI, o povo não tem pão. E como brioches. Roberto, nesta linha, nesse cenário conturbado que está as relações diplomáticas, nós sabemos que a China é o nosso maior parceiro comercial. Esses ataques imaturos que têm ocorrido contra a China pode criar um efeito e a China deixar de fazer negócio conosco e isso impactar no crescimento do PIB pós-retomada, que a China por enquanto está recebendo os ataques e respondendo alguns pontualmente, outros ela está meio que quieta. Será que isso pode ter uma reação? Bom, com certeza não aumenta a simpatia dos chineses pelos brasileiros. Uma das coisas que eu mais sinto, não só agora, mas faz alguns anos que está começando, que o Brasil é o país do deixa para lá, da tolerância, de cada um na sua, não tinha, é um concorrente de vocês, mas tinha cada um na sua e todos na difusora, né? Esse é o do Rossi, né? Ser assim, eu tenho medo, eu vou dar uma palestra ou uma consultoria num cliente, e aí você fala, mas não, você é pró-Bolsonaro, não, você é comunista. Eu não sou nem comunista, nem bolsonarista, eu não sou. Mas assim, nenhum nem outro, mas eu tento ser objetivo, neutro. Mas se perde muito com isso. O Brasil é uma simpatia de tratar bem, começa a chutar nos outros e de graça, quer dizer. Uma coisa é você chutar alguém porque te chutou antes, que é evidade, isso dá para entender. Mas chutar de graça, o que a gente ganha com isso ali? Estragar a imagem do país, porque não é a imagem de quem fez, é a imagem do país que fica suja. Se você está fora do Brasil, está num shopping, está andando, e vem dois brasileiros, João, olha isso daqui. Mas que você nunca mais vê na vida que suja, fala, pô, todo brasileiro é bagunceiro, né? Então, eu acho que é ruim, mas não vai tirar negócios, né? Vai só um turista que outro a menos aqui só, né? Gustavo, vamos para a última pergunta e na sequência a gente já tem que entregar o próximo bloco. Tá ótimo, Rodolfo, tá ótimo. Roberto, a questão comercial, Brasil, Estados Unidos, América Latina, com países da Ásia como a China, por exemplo, eles podem sofrer ainda mais com essa pandemia do Covid-19. O governo de São Paulo, por exemplo, importou ontem 3.500 respiradores, né, contratação de emergência. Outros tipos de comércio, por exemplo, podem sofrer com isso? Não, você vai sofrer com isso, quer dizer, todo mundo ficou mais pobre. O mundo ia crescer 3,4, vai cair 3, quer dizer, na média, todo mundo vai ganhar o mundo.
Só que o impacto é diferente como eu mostrei para vocês, para cada país e para cada pessoa. Os mais pobres, na média, vão ficar mais pobres ainda. Mas não todos os mais pobres, né? Entregador, aqueles que trabalham no Rapid, né? Eles estão fazendo oferta. Aí foi porque a demanda aumentou muito. E tem gente muito bem que vai ter problemas na empresa. Mas na média, e é ruim que não é na média, que a média cai, mas para alguns cai muito. E quando quebra uma empresa, quer dizer, sofre todo mundo muito, né? Fornecedores, clientes. Então o comércio vai cair esse ano com certeza, né? É um drástico efeito dominó, né? Roberto, é um efeito sim. Como que fica o panorama, vamos dizer assim, dos microempreendedores, né? Do microempresário, do menor. A gente tem trabalhador informal, é aquele que faz alguma coisa lá, mas não tem um CNPJ MEI, não tem nada, é um trabalhador informal, mas tem os microempresários aí. Como que fica o panorama em relação a eles? Depende de 3 coisas o panorama deles. Primeiro, o setor que ele está. Se ele é um microempreendedor no setor de delivery, ele está feliz. Viva o coronavírus, né? A segunda coisa é a situação financeira. Se ele tem gasto para aguentar o choque, ou se tem crédito para aguentar o choque, né? Então, esse é o... vamos dizer que 99% dos microempreendedores não tem esse respaldo, esse suporte, não tem um capital guardado, não trabalha praticamente ali no limite, né? E não sei se 99%, eu acho que é um número alto, que a maioria, mas não é que está todo mundo vendendo almoço, vendendo jantar para poder almoçar no outro dia, né? Quer dizer, você tem que ver cada caso um caso, né? E a terceira coisa depende de como cada um deles administra a crise. Quer dizer, quando você tem uma crise, você tem que rapidamente, uma crise na tua empresa, primeiro fazer um bom diagnóstico, rápido, né? Qual que é o problema e atuar rápido. Saber, eu falo que são 11 Cs que o microempresário tem que fazer, né? O primeiro C é cenário, C da letra C, né? É cenário, ficar olhando para frente, ver o que pode acontecer, imaginar um pouco o que está mudando, o que vai mudar para mim, né? O segundo C, eu pus tudo para dar C, né? O segundo C é celeridade, tem que ser rápido, não adianta, sabe, começou a entrar água no navio, corre lá, tampa o buraco, né? O terceiro C é controle, controlar o que ele faz, como é que ele faz, assim, saber rapidamente o que é essencial, o que é acessório, rápido. O quarto C é comunicação, se comunicar com toda a equipe dele, com os clientes, saber bem. Nisso vocês são muito bons, podem prestar ajuda para os microempresários. O quinto é competitividade. Como é que eu ganho espaço, como é que eu ganho mercado, em que eu sou melhor que os outros. O outro C, o sétimo C é clientes, clientela. Tratar bem a clientela, comunicar com a clientela, afagar, quer dizer, é sempre cliente para você do fornecedor, né? O outro C, e é muito importante, é capital. Capital sempre é o que você deve, o que você tem menos o que você deve do seu capital. E tem uma coisa que é chamada índice de cobertura, que é quanto que você, quanto rende teus ativos, quanto custa a tua exigibilidade. Você vê que o rendimento é maior que o custo, porque na hora que virar a curva, é hora de abandonar o barco, né? Vende empresa, cai fora, fecha, joga fora a chave e vai. O décimo, o nono C é cerne, é focar bem o que é essencial e o que acessório faz. O décimo é caixa, você tem que ter caixa hoje em dia, você tem oscilações, não é que teve o coronavírus e vai acabar, você pode ter outros problemas, como vocês mencionaram, problemas políticos,
ou mais pontuais. E o último C, que depende muito do poder público, de fazer bem feito, o crédito. Crédito no Brasil é ruim. Só para dar um número, o crédito PIB no Brasil é 47,5%, e países de renda semelhante à nossa são de 118%. E aqui você tem um monte de coisas no crédito que não tem em nenhum outro lugar no mundo. Quer dizer, se a gente quer melhorar o crédito, tem que fazer o resto, o que o resto do mundo faz. Não adianta tentar inventar a roda, né? Aqui você tributa o crédito, compulsório, um monte de... Né? Tá certo. É isso. Olha, é uma aula, né? É uma aula. Foi uma que aula. pena que nosso tempo acabou. Pois é, Manda pois é. conta depois, Roberto. Manda a conta depois para esses caras, viu, Roberto? Mas ele bate, né? Então... Não. Eu só bato se merecer. Se merecer, eu bato. Eu acho que eu dou conta de você fácil, hein, Adriano? É por quê? Não entendi. Por conta do quê? Hein? Olha, eu acho que você pode cair no cavalo comigo. Troster, obrigado, viu, pela participação. Obrigado, Troster. Foi um prazer imenso participar conosco, tirar todas as nossas dúvidas. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Até mais. Gustavo, obrigado também, amigo. Obrigado pela participação aí, direto da redação do Giro.